espero que todos estejam bem. Agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo, o vídeo anterior. Então está aqui na tela o ponto aonde paramos. Então a gente vê aqui que tem uma ideia, está se formando um raciocínio aqui. Lembrando que a gente tinha a tarefa muito simples, né? Seguindo esse algoritmo de criar um volume, criar um diretório e depois criar um arquivo com a frase Olá Mundo, um arquivo de texto, tá? Então a gente chegou aqui, a gente viu aqui os 3 comandos básicos, né? E tentamos ali de forma ainda meio rústica criar um script automático para executar esse algoritmo, né? Essa tarefa. E aí a gente viu que encontramos alguns pontos que precisam ser tratados, tá? Então agora a gente vai terminar esse raciocínio, a gente vai pôr ele em ordem, vai organizar a ideia, escrever o código ali dentro do estilo EAFP, né? Um estilo bem pythonico, diga-se de passagem. E a gente vai tentar organizar essa ideia num vídeo rápido aqui, né? Para vocês verem como que a gente executa essa tarefa da forma mais fluida possível, sem erro, tá? E se der erro, a gente trata. Eu vou usar aqui a abordagem, né, easier to ask forgiveness than permission, ou seja, é mais fácil pedir perdão do que permissão. Em resumo, simplesmente tente executar o seu código. Se não der certo, peça desculpas. Então, basicamente, vamos usar esse estilo aqui que é bem a cara do Python, tá? Então, vamos organizar as nossas ideias aqui. Então, primeiramente, a gente vai vir aqui no nosso catálogo, tá? A interface gráfica, lembrando, tudo que a gente está rodando ali no código dá perfeitamente para executar via a interface gráfica aqui do Databricks, ok? Então, o nosso volume está dentro desse esquema, né? E a gente vem aqui e aqui, ó, volumes 2. Então, a gente vai acessar o exercícios, o volume exercícios, e vamos deletar ele todo. Vamos deletar que a gente vai refazer. Então, eu preciso escrever isso aqui de novo nessa caixinha de texto para confirmar exatamente o volume que eu quero deletar. Então, vai deletar tudo, tá? Ok. Vamos voltar aqui no nosso notebook. Vamos ver se ele foi excluído de fato. Então, aqui a gente tem um volume apenas, ok? Então, belezinha, pessoal. Vamos abrir uma nova célula. E aqui vamos digitar, organizar o nosso código, o nosso script, tá? Então a gente vai usar nesse formatinho aqui, easy to ask forgiveness than permission, ou seja, mais fácil pedir perdão do que permissão. Ou seja, antes da gente verificar se algo existe, a gente simplesmente tenta recriar, executar, escrever. Se não der certo, pede desculpa e trata o erro, ok? Então vamos lá. A gente no vídeo seguinte, a gente vai tratar sobre o paradigma funcional, que é o que nós vamos usar aqui nos próximos vídeos, e para os projetinhos, tá? Esse é o exercício de introdução aqui, o nosso start point. Basicamente, a gente vai criar um volume, certo? Em seguida, a gente vai criar a pasta exercício e a pasta arquivo, né? O nosso diretório. E depois disso, a gente precisa criar o nosso arquivo com o texto Olá Mundo, tá? Então vamos lá. Para a gente criar isso, eu vou fazer ele o mais parametrizável possível aqui dentro da simplicidade desse script, tá?
Então, eu preciso passar logo de cara um catálogo, certo? Então, catálogo. Então, ali a gente vai... Catálogo. A gente vai entrar ali no assunto, né? Onde a gente... no tópico onde a gente vai aprender a criar código ou scripts que possam ser reutilizados para a mesma finalidade. Em projeto diferente, em situações diferentes, mas cuja finalidade é a mesma, tá? Então, basicamente, a gente vai usar esse catálogo aqui, vamos usar esse esquema chamado bronze, e dentro dele aqui estão os nossos volumes, ok? Então, eu chamo uma variável do catálogo, e eu vou criar uma outra variável para o esquema, né? Ou database. Esquema. E aqui no caso, ele já até deixou o volume aqui, tá? Mas e aqui no caso, o nosso database é o bronze, né? O nosso esquema. E o volume é o exercícios. Então eu vou deixar ele só ele explícito, tá? Mas depois a gente pode criar várias situações, tá? Então aqui o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou interpolar, eu vou colocar uma f-string aqui do Python e vou interpolar, fazer uma interpolação aqui, ó. A interpolação é nada mais, nada menos, ela vem dentro ali de uma f-string e você pode abrir colchetes, fechar colchetes e dentro desses colchetes você pode digitar ali uma expressão, tá? Pode ser matemática, pode ser uma chamada de função. E aí você executa o seu código, né? Então, eu vou escrever aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu tenho aqui uma interpolação e o meu volume. Para ficar bonitinho, vai dentro do padrão. Vamos deixar ele aqui, ó. Pronto. Aí fica tudo padronizado, bonitinho, né? Então aí, esse é o esqueleto, tá? De um ensaio, de um código, de um script que é reutilizável. Então, belezinha, a gente tem aqui uma variável, né, que vai receber o valor dev, outra variável que vai receber o valor bronze e mais uma variável que vai receber o valor exercício, tá? Beleza, pessoal. Então, o que eu faço aqui, né? Dentro desse estilo aqui, é mais fácil pedir perdão do que pedir permissão. Então, a gente vem aqui, traz um try, né? O famoso try catch. A gente vai tentar capturar o erro. Então, dentro do Python, né? Tudo que tiver dentro desse try aqui vai estar dentro do escopo dele, tá? Então, é importante. E aí, a gente vai fazer um except. Aqui, ele já até dá um exception. E a gente está declarando, ó, se der erro aqui, certo? Então, você trata com essa mensagem. Então, ele vai pegar aqui, é uma palavra reservada, tá? Exception. Então, eu vou dar um apelido para essa exception, que vai ser E de erro. E aqui eu estou printando o erro que eu estou printando a mensagem do erro que o try catch vai capturar, ok? Então, basicamente, essa é a abordagem aí, bem pythônica, né? Você tenta fazer, se der erro, pede desculpa. Ocorreu algum erro, né? Vamos algo deu errado. Aí você, como está em uma f-string, você pode dar um espaço normal, sem fazer a concatenação, tá? Algo deu errado, aí eu posso colocar isso aqui, né? Um pontinho, ou simplesmente uma exclamação, eu posso quebrar a linha, né? Fazer uma quebra de linha aqui. Opa.
fazer uma quebra de linha aqui e logo abaixo tem o erro que vai ser impresso. Então, beleza, pessoal. Aqui, o que que eu preciso agora, né? Então, aqui está a nossa ideia. Então, depois que eu criar aqui o catálogo, eu preciso criar o volume. Então, aqui dentro, eu vou simplificar a lógica, tá? Eu pego o meu diretório. Então, vamos deixar aqui o nosso diretório para ser criado. E vamos aqui fazer uma mudança interessante, né? Então, é importante que desde cedo a gente mantenha nosso código em inglês, tá, pessoal? Assim, vai depender da pessoa, se a pessoa se vê lá na frente, que um dia ela tem possibilidade de trabalhar com equipes globais, bom para ela. Se não, aí é uma questão pessoal sua, tá? Mas assim como eu aprendi, né, e me ajudou bastante em diversas situações, eu deixo aí o conselho. Melhor você escrever o seu código em inglês, tá? Então aqui eu vou apenas executar, né, o código para criar o meu a minha pasta, tá? Então eu vou criar a minha pasta exercício, a minha pasta arquivo, porque eu já encapsulei dentro de um try exception, né? Então o que der errado dentro desse escopo aqui vai ser capturado nessa exception aqui, nesse errinho, e eu vou ter a mensagem exata, tá? Agora, pessoal, a gente vai ali para finalizar a nossa lógica, tá? Então a gente precisa ter a certeza de que o nosso arquivo ele vai ser criado e além disso a gente vai colocar uma funçãozinha para ler, né? A gente vê se esse arquivo foi realmente criado. Então, basicamente eu simplifiquei a lógica, ó. Então aqui a gente estava tentando fazer um outro estilo, tá? E aqui a gente está fazendo o estilo EAFP. Bem pythonico aí, né? Então faça primeiro e depois peça desculpa, tá? É mais fácil pedir perdão do que permissão. Então simplificou bastante. Olha aí, a gente ia encher de if aqui. Agora a gente simplificou bastante essa ideia. E aqui embaixo, pessoal, eu vou em uma outra tela, eu vou só escrever uma linha muito simples para a gente verificar, né, o conteúdo do arquivo, se de fato ele foi criado mesmo, tá? Então, esse é só o nosso primeiro exercício para fazer uma demonstração de como a gente organiza as ideias, de como a gente planeja a execução de uma task, de um projeto, de um código, tá? Lembrando, após esse exercício inicial, a gente vai pegar ali um arquivo para trabalhar aqui e desenvolver um pipeline desde o seu início, né, até a sua automatização completa, tá? Para a gente ver o processo sem ali, para vocês entenderem que a ideia aqui é mostrar o raciocínio lógico, o desenvolvimento da ideia em si, da tarefa, e não simplesmente fazer tudo de qualquer jeito esperando que uma hora dê certo, né? E eu recomendo fortemente que vocês não prestem atenção no código em si, mas no raciocínio, né? No desenvolvimento do raciocínio, na lógica, tá? Nesse começo, muitas pessoas tentam memorizar código, mas isso aí, com o tempo, você vai entender que não faz a mínima diferença. O importante é você entender o problema, estruturar o problema, e aí, após essa estruturação do problema, você consegue enxergar a solução, né? E por último, de acordo com o seu ambiente, de acordo aí com o seu time, né, com as skills do seu time, é que você vai escolher uma tecnologia mais aderente ao seu cenário. Então aí é cenário financeiro, a curva de aprendizagem do seu time, né, a
as possibilidades técnicas da ferramenta. Então, tem tudo isso para ser avaliado, tá, pessoal? Ultimamente, nos projetos mais modernos, parece que o pessoal está deixando de fazer o básico, né? O feijão com arroz, tá? Então, para a gente finalizar, vamos ler o arquivo. Então, de novo, primeiro passa, né? Depois, se der erro, peça desculpas, tá? Então, a gente vai tentar ler o arquivo, né? Então, eu vou chamar aqui o dbutils, né? Dentro do método fs, que é o método de arquivo, né? File system. E aí, eu vou trazer o header desse arquivo, né? O header desse arquivo, o cabeçalho, tá? Ali para a gente ver as primeiras linhas dele, tá? Então, eu vou digitar aqui o head, ó, e eu vou pegar aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, file, path, ou seja, é o caminho do arquivo. Eu vou copiar exatamente esse cara aqui, porque a gente já tem ele, não precisa ficar inventando, tá? E aí a gente coloca aqui, ó, vai ser guardado dentro dessa variável, e nessa variável a gente coloca ela aqui, seguido do tamanho, né, da linha que a gente quer ver. Eu vou colocar 100 aqui, tá? É isso. E aí a gente, ele já deu a dica, então vamos fazer isso. Algo deu errado, erro message, né? Então a gente está aqui automatizando esse pequeno script, né? Para quem assistiu o vídeo anterior, esse pequeno algoritmo, para quem assistiu o vídeo anterior, viu que a gente chegou nessa ideia, né? Eu já apresentei aqui os passos necessários para resolver esse exercício simples. A gente tentou automatizar esse script, viu que por conta do comportamento do Databricks, que ao criar um volume, ele retorna um data frame vazio e não um true ou false, um boolean, a gente estruturou dessa forma, meio rústica, tá? E aí a ideia primária era verificar em cada passo se cada execução de cada linha deu certo, né? E aqui a gente vê uma cara mais de Python, né? Algo mais pythônico, né? É mais fácil pedir perdão do que permissão. Então, seguindo esse estilo aqui, essa abordagem mais ousada, tá? A gente nós setamos aqui nossos parâmetros, as nossas variáveis, tá? Aqui a gente tá fazendo uma interpolação dessa variável para que possa criar o volume. Aqui, em seguida, a gente está criando os arquivos, os diretórios, perdão, e logo em seguida a gente vai criar o nosso arquivo txt. Dando um erro dentro desse, eu vou chamar assim, dentro desse escopo do try except, ele vai estourar uma mensagem, né? E vai informar ao usuário algo deu errado. Então, a mensagem sendo aqui, ou nessa linha, ou nesta, ela vai refletir exatamente aqui, porque o try exception vai capturar o erro, ok? Aqui embaixo, a gente está fazendo apenas uma rotina para verificar se o arquivo foi criado e se a mensagem de fato, olá mundo, está nesse arquivo, tá? Então, vamos executar esse código. Eu acho que está conectado ali o cluster, né? E vamos ver se vai funcionar. Ok, pessoal, escreveu aqui, vocês viram que levou aqui, ó, 5 minutos. Tá lento. Mas é isso aí, deu certo. Ele escreveu aqui, vamos só verificar, né? Então aqui, volumes 2, né? Exercícios, arquivos e o nosso arquivo, certo? Agora, para a gente verificar se essa palavra aqui, ó, se essa frase, né, foi escrita de verdade,
Vamos rodar essa linha aqui, vamos executar essa célula. Olha que foi bem rápido. Mas ela não imprimiu nada. Vamos ver. Ok. Então a gente faz assim. My works. Não. Vamos falar file content. E aí a gente dá um print nela. Certo? Olá, mundo. Então, vejam só. Então, está aqui a execução do nosso algoritmo, da nossa tarefa, né, da forma mais smart possível para essa situação. Então, a gente criou um códigozinho, aqui pode ser reutilizável, tá? Até certo ponto, né? Porque aqui a gente fez em hardware code, né? E aqui a gente está validando se tudo deu certo. Então, a gente escreveu um arquivo e está recuperando o conteúdo desse arquivo. Então, nos próximos vídeos, pessoal, a gente vai, de fato, iniciar ali a trabalhar com dados, tá? Com arquivos CSV, JSON, e vamos apresentar ali a abordagem mais funcional. Com todo esse código aqui, dá para ser encapsulado ali dentro de uma função e a gente vai entender o que dá para fazer com função e por que função é um pouco mais interessante de usar com dados, né, no ambiente de dados. É isso, eu espero que tenham gostado do conteúdo e até mais.